que torna um elogio mais incrível? Mais... Eu ia usar uma palavra, mas eu não vou usar ela. Então, assim, aprenda a elogiar com criatividade e sinceridade. São duas coisas que você precisa. O elogio, ele precisa ser sincero, que é a matriz da criatividade. Então, se eu quero fazer um elogio e eu quero que a pessoa se sinta verdadeiramente elogiada, eu preciso de duas coisas: sinceridade e criatividade. Claro que eu costumo trazer que o que nutre essa criatividade é o seu eu sincero. Mas o que pode anteceder o elogio? Existe uma percepção que quebra paradigma, que para mim ela é a mais forte. Um mecanismo, um movimento, que é o sorriso. Quando você sorri, você faz com que a pessoa se sinta mais aberta a estar com você. E aí eu tento levar isso para vários lugares, mas eu descobri algo. É impossível você sorrir se você não acredita que é possível sorrir. Se você não sorrir com verdade, acaba que você fica com aquele sorriso assim, amarelo, sabe? Que nem é amarelo de café, é amarelo porque não tem sinceridade. Então, quando você abre um sorriso que ele é feliz, que ele vem da sua essência, você consegue conectar. E eu fiz isso por muitos anos sem saber que eu fazia. Porque eu acredito verdadeiramente que a vida é algo para ser vivido na máxima plenitude dela. Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo, não tem sido dias fáceis. Os últimos dias eu chorei, eu fiquei assim, teve um dia que, sabe aquele dia, um dia sim, dois jamais? Eu fiquei os 2 dias assim, muito triste. Eu falei, Alana, peraí, se a alegria do Senhor é a nossa força, você não tem que estar assim. Certo? Então, como que eu vou sorrir se eu não acredito que é possível ser feliz, ser alegre? Por isso que é importante que você tenha essa certeza. Se você não tem, fica um pouco mais difícil você fazer elogio sincero. Sim. Café? Por quê? Porque para que eu seja sincera, para que eu me entregue 100% naquele elogio, eu preciso acreditar veementemente naquilo que eu estou dizendo. Então é impossível que você sorria se por dentro está muito, muito, muito ferido. Alana, mas se eu tiver em um dia mal, aí eu trago de novo. A alegria do Senhor é a nossa força. Felicidade, ela é um momento. Alegria, ela é uma decisão. Então você decide ser alegre por você saber que é imagem e semelhança do Criador. Assim como você decide ser criativo, porque você é imagem e semelhança daquele que te criou. E aí, inclusive, eu tô aqui com o meu livro, com o livro que eu faço parte, com o livro das 111 Águias Voam com Águias, e eu começo o meu capítulo dizendo que nós somos imagem e semelhança do Criador, portanto, somos criativos. E na essência do Criador está a alegria. Afinal de contas, é a alegria dele que é a minha e a sua força. Sendo assim, se eu carrego essa essência, eu consigo fluir, eu consigo extrair de mim essa alegria. E então potencializar outras pessoas com essa alegria. A questão que fica é, você é uma pessoa alegre? Café? Por quê? Não tem como eu doar 100% daquilo que eu não tenho. Eu tô falando 100%, tá? Porque eu sei que tem alguém que vai falar, mas a minha mãe me doou 8 e ela teve 4. Mas em algum momento, ela tomou a decisão de doar 100%. Eu vejo isso na minha mãe, por exemplo. A minha mãe, eu sei que ela tinha ali... Não, na verdade, eu não sei quanto que ela tinha, mas ela doou mais de 1000% para mim. E eu tenho certeza que ela não tinha 1000%. Mas eu também tenho certeza de outra coisa. Ela reconhecia todos os dias Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é nisso que ela tinha firmado a sua fé. Por isso que eu tenho certeza que hoje ela está num lugar muito mais alegre, muito mais feliz e muito mais cheia da presença, porque ela está todos os dias ao lado do autor da vida. Entende? Então, quais certezas você tem? A base de um elogio sincero é as certezas que você carrega na vida. Por isso, não faz sentido uma pessoa que é extremamente carrancuda saber fazer elogios que são elogios que vêm da alma. Não tem como. Se você é uma pessoa extremamente assim,
sei nem fazer. Você não consegue fazer um elogio sincero. Alana, que absurdo. Não, tô te falando a verdade. Tô te falando a verdade. Porque talvez o seu elogio sincero seja um elogio carregado de amargura, de devolver com piadinha. Piadinha, gente, não é elogio. Que isso fique registrado aqui. Piadinhas não são elogios. Ponto. Ah, mas eu sou uma pessoa fechada. A minha cara tem legenda. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu tô falando aqui de uma pessoa carrancuda, é de uma pessoa amargurada, tá? É de uma pessoa extremamente, profundamente amargurada. Agora, se você só tem uma carinha de poucos amigos, sorria. 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 Ok? Isso pode mudar a sua percepção de mundo. E aí, esses dias eu estava em sala e um aluno falou bem assim: eu aprendi a agradecer por tudo que eu tenho. Eu aprendi a agradecer pela minha casa, pela minha família, porque se eu tenho uma casa para limpar, se eu tenho um lugar para cuidar, é porque o Senhor me proporcionou aquilo. E essa fala dele mudou a minha visão de mundo. Por isso eu te falo que é impossível você fazer um elogio sincero se a sinceridade não mora em você. E aí a matriz da criatividade ser essa sinceridade nasce de um lugar de você reconhecer qual é a sua essência. Então, como que eu faço elogios criativos? Primeiro, eu entendo quem eu sou. Segundo, eu trabalho a sinceridade em mim. Teve uma época que eu tinha, acho que um grupo de ali, uns 2, 3 amigos, que eles se viam através de um espelho quebrado. Inclusive, pode ter pessoas aqui que já tenham visto a minha palestra sobre espelho quebrado. E aí, eles sempre se viam através desse espelho. E eu falava o quanto eles eram incríveis. E hoje, nem todos conseguem se ver através de um espelho limpo, mas alguns sim. E aí eu entendi que eu posso elogiar, que eu posso cultivar, que eu posso tentar e que isso é bom, mas que também precisa partir do outro lado. Se reconhecer, reconhecer a verdadeira essência. E aí, talvez essa sementinha de sinceridade, de elogio criativo que você planta, seja a semente que essa pessoa está precisando para florescer. Florescer. Deixa eu repetir. Talvez essa sementinha que você planta seja o que a pessoa precisa para florescer. Ou para que o espelho dela não seja mais um espelho quebrado. E sim um espelho repleto de paz, de amor e de sinceridade. Inclusive, aqui nesse livro eu trago um exercício para as mulheres fazerem, mas que vale para os homens também, falando exatamente sobre isso. Sobre você conseguir se olhar com um olhar de amor, com um olhar que Jesus te olha. E aí, eu gosto muito dessa percepção de que fazer o elogio sincero é elogiar o que ninguém elogia. Às vezes a pessoa está passando aquele perfume por um ano, ninguém elogiou. Elogiou no começo, hoje não elogia mais. A gente parou de elogiar o sorriso, o cabelo, a gente parou de elogiar a unha, a gente parou de elogiar o batom. Tem uma coisa que eu sou fascinada em ver mulheres com aquelas bocas mais lindas, com batons maravilhosos. Batons, Alana, não existe batons. Com batons maravilhosos. E assim, eu vejo, sabe? E aí uma coisa que eu percebo é que quando eu vejo alguém assim, uma mulher com um batom diferente, ou que fez muito sentido nela, eu viro e elogio, e aí ela sorri, e aí fica ainda mais lindo, porque fica lindo, entendeu? E aquilo ali enche o meu dia. Porque, na verdade, quando você elogia o outro, não é sobre o outro, é sobre aquilo que você carrega. Então, o que você carrega? Você tem capacidade de elogiar? E assim, para de elogiar o comum. Uma coisa que me grila é quando o líder vai elogiar o liderado. Inclusive, eu sei que o pessoal não gosta muito disso, mas eu tenho uma pós em moderna educação e eu estudei cultura corporativa. E na época eu nem tinha essa percepção, mas hoje eu tenho. Inclusive tem um livro da Brené muito bom que fala como liderar. Ah, eu vou tentar deixar a capa aqui. É um livro muito bom. Ah, inclusive, Brené, todos os livros são muito bons, valem a pena. E aí o que eu percebi ao longo dessa caminhada é que quando o líder vai elogiar o liderado, muitas vezes ele tem a mania de elogiar o serviço e não o liderado.
A gente podia tentar parar de elogiar o serviço e começar a elogiar a pessoa. A gente tem elogiado a função e esquecido de elogiar a pessoa. O elogio sincero, ele mora em elogiar a essência, elogiar a identidade. Ou elogiar com criatividade aquilo que ninguém elogiou ou que por muito tempo parou de elogiar. Perfume, o tipo de estilo, o sorriso, o cabelo, o óculos, o cheiro, sabe? Porque tem o cheiro do perfume e o cheiro da pessoa. Inclusive, eu lembro, até hoje eu lembro, minha mãe tinha um cheiro muito dela. Então, assim, o cheiro, o tom de voz, cara. Inclusive, eu tenho um aluno, queria poder citar nome. Ele é um leão, esse menino. A voz dele impacta onde ele entra. Se ele ver esse vídeo, ele sabe que é ele. Então, assim, sabe, elogiar aquilo que a pessoa tem de mais bonito. Ah, a pessoa tem o olho azul, você vai elogiar o olho azul? Não, mano, elogia o cabelo, elogia a simpatia, elogia o carisma, elogia o contato com a vida, o pulsar que a pessoa tem. Seja criativo para conquistar elogios criativos. Entendeu? Nem sei se essa frase fez sentido, mas faça elogios criativos para que você conquiste cada vez mais elogios mais criativos. Pronto. E aí eu também trago aqui, por isso que eu gosto desse canal, porque eu falo de que nós somos morada do Espírito Santo. Então, muitas vezes, quiçá todas as vezes, porque nós somos conduzidos por Ele, quando você elogia, entendendo que você é instrumento nas mãos do Senhor, a pessoa que escuta esse elogio precisava dele para mudar a perspectiva de vida dela. Nossa, Alana, mas é só um elogio. Não, meu anjo, é uma sementinha que você está plantando. Ai, mas me disseram que eu tenho que fazer comentários para a pessoa crescer. Feedback construtivo. Não estou falando que eu sou contra feedback construtivo, não. Embora eu seja um pouco. Mas pensa comigo. Teve uma vez, eu tive uns líderes uma época e eu fiquei muito grilada quando ele me falou isso. Ele era um líder e eu admirava ele, admirava a esposa, admiro ainda, eles conquistaram muita coisa. E aí, tá vendo? Admirar porque conquistou. Não, a gente tem que admirar pelo que a pessoa é. Mas enfim. E aí, ele uma vez falou assim, que... Ah, não, mas eu aprendi muito com ele, agora que eu lembrei. Ele dava o cara era bom. Ele sumiu. Uma vez ele falou assim, quando eu termino de dar um treinamento, de explicar algo, e aí todo mundo tá me elogiando, eu sento do lado da minha esposa e ela descasca a batata. Tipo assim, não foi descasca a batata que ele não falou, não, mas desce a lenha. E aí, aquilo ali me incomodou. Por quê? Porque eu nasci em um ambiente... Opa, microfone. Porque eu nasci em um ambiente que a minha mãe sempre me elogiou. E, claro, teve uma vez ou outra que ela puxava uma orelha ali, filho, não é assim que faz e tal. Mas muito embasado em elogio. E deu certo, cara. E aí você vai me dizer que você precisa só ficar dando feedback negativo? Não! Eu cresci em um ambiente recheado de elogio, de um olhar sincero, de carinho. E aí você vai me falar que não dá certo? Eu sou a prova viva de que dá certo. Eu sou a prova viva de que eu não precisei ficar revoltada porque eu tenho diabetes. Eu sou a prova viva de que eu não precisei ficar revoltada porque o Senhor levou minha mãe aos 60 anos de idade. Que eu não preciso ficar revoltada por uma série de coisas que me aconteceram. Entende? Ai, mas isso é passividade. Não, meu anjo, isso é entender que isso aqui que a gente vive, que a gente chama de vida, não é vida. É no máximo uma faculdade, uma temporada. A vida, ela é lá na eternidade. Uma hora, eu sempre trago isso, eu não sei se eu trouxe aqui, mas uma hora, vamos supor que a gente viva 100 anos. Quando a gente estiver há 1000 anos na eternidade, isso aqui não vai ter significado absolutamente nada. E aí a gente está se importando muito mais de, mas e se eu elogiar e parecer... Inclusive, um aluno me trouxe isso em sala, ele falou assim, Alana, eu tenho um receio de elogiar e a pessoa achar que eu tô dando em cima. Aí entra tom de voz, entra projeção corporal, entra sinceridade na própria palavra. Entende? Inclusive, eu fiquei muito feliz com esse comentário dele, porque depois ele se soltou mais para fazer elogios, e hoje eu vejo ele como uma pessoa que elogia com muita criatividade e com muita sinceridade. Então, como que você tem construído os seus elogios? Pare de olhar apenas para a função da pessoa e elogie, primeiro, a essência dela. E aí, então, se você não tiver tanta intimidade, for elogiar algo comum,
que seja um comum que vale a pena ser elogiado de forma criativa, sabe? Alane, como que eu faço isso? Como que eu elogio de forma criativa? Aí você vai ter que aprender a observar o mundo à sua volta. Porque a gente quer muita resposta pronta. E outra, o elogio ele vai começar parecendo que você está sendo meio robótico, até você descobrir o impacto que o elogio tem na vida do outro e principalmente na sua. Então fica o desafio, elogie mais, seja mais sincero, seja mais criativo no seu elogio. E depois, volta aqui e me conta como foi. Até lá!